Muito bem. Nós vamos então continuar aqui o nosso estudo em torno do Livro dos Médiuns, embora nós não estejamos estudando o Livro dos Médiuns, né, porque o capítulo 9, Locais Assombrados, que nós iniciaríamos, nós fizemos um parêntese aqui para poder estudar uma passagem muito legal da Revista Espírita, que trata desse assunto, naturalmente de locais assombrados, que nós abrimos então na edição de fevereiro de 1860, a história de um condenado, é o nome do artigo publicado por Kardec, e trata de um evento ocorrido na cidade de Castelnau-d'Arry, que é no sul da França, ali perto do Mediterrâneo, em que uma pessoa, né, que era proprietária de uma casa, sofreu uma agressão física, e ele estava sozinho em casa, né? Então era um tapa no rosto que ele levou. O pai anteriormente tinha desencarnado em virtude da influência desse espírito que se encontrava naquele local, e a gente então vem conversando sobre os motivos desse espírito se encontrar preso naquele local, o modo como ele interage com as pessoas que residiam naquela casa, principalmente porque o último proprietário, o filho do senhor desencarnado, chegou a solicitar ajuda da igreja através de reuniões de exorcismo e tudo mais, e não teve efeito. E aí, então, Kardec, evocando numa sessão mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, obteve ali algumas respostas interessantes. E esse texto que nós estamos lendo é a quinta reunião, né? A primeira foi apenas uma instrução de São Luís, exatamente pela agressividade, né, e pela resistência do espírito em se comunicar. Depois, a partir da segunda, terceira e quarta, aí então nós tivemos a comunicação propriamente dita, em que algumas instruções foram transmitidas, algumas respostas foram obtidas conversando com o próprio espírito. Ele relatou que se encontrava preso naquela residência desde 1608, aproximadamente 200 anos, quando Kardec fez ali a evocação. Então ele morreu, no caso, né, na década de 60, então com 200 anos praticamente de prisão dentro daquele local. E isso traz para nós, assim, fazendo uma análise, ele traz para nós assim uma comparação, um paralelo com várias e várias situações que são observadas em locais assombrados, né? Porque, como a gente já comentou no início, é muito comum nós encontrarmos pessoas que, por curiosidade, querem conhecer a história do local, quem morreu, por que morreu, o que aconteceu naquele local, e não se preocupam em se aprofundar exatamente naquele trabalho de orientação para o espírito, para que ele possa continuar aí o seu progresso, se libertar dessas dificuldades e tudo mais. Dessa forma, né, conhecendo um pouco dessa história, a gente consegue ali imaginar, né, ou tendo uma ideia de que cada local que traz essa característica de presença de uma entidade nessa condição de considerado popularmente como assombrado, ele tem uma história. É o indivíduo que se encontra naquele local, tem a sua história, tem os seus dramas, não é simplesmente rotular como um local assombrado e nos divertirmos às custas disso, né? Aqui no Brasil nós temos ali várias histórias, vários locais que traz essa fama, como museus, como teatros. Temos ali a presença em próprios cemitérios, locais que sofreram grandes tragédias, como incêndios, demolições. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, a antiga penitenciária que foi demolida, tem aquela história de que muitos presos foram mortos naquele local. Então, locais não faltam com esses rótulos, né, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Mas a questão é nós entendermos exatamente a história, a biografia, né, daquele local, né, quem são as pessoas, quem são as personagens que se encontram presentes e tudo mais. Por isso, então, é importante nós estudarmos essa questão. Bom dia, pessoal que chegou. A quinta sessão, então, realizada na Sociedade no dia 16 de dezembro de 1859, Kardec aqui agora volta às perguntas a São Luís para trazer ali informações mais específicas sobre o fato do espírito se encontrar preso naquele local. A gente vai conversando sobre essas questões, lembrando depois que, terminando esse nosso artigo
aqui da Revista Espírita, a gente volta então depois para o próprio Livro dos Médiuns, para pegar as instruções mais genéricas, né, sobre esse fenômeno. Muito bem, na número 58, então, perguntas dirigidas a São Luís. Kardec pergunta: o espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F era o de Castelnau-d'Arry? A resposta é que sim, era aquele espírito, né? Lembrando que Paris fica ao norte da França, enquanto que Castelnau-d'Arry fica ao sul. Então, quando fizeram a evocação, a dúvida é: será que foi aquele espírito mesmo, o evocado, que se comunicou, ou foi algum outro espírito que apareceu e se passou por ele, o que é bastante comum nos tempos atuais, principalmente nas reuniões que são feitas de um modo sem muita seriedade, sem muita responsabilidade, né? Fazem evocações, inclusive dentro de casas espíritas, quando não se tem a responsabilidade de fazer uma reunião séria, de modo instrutivo, apenas voltada para a curiosidade. As pessoas fazem evocação de um espírito historicamente conhecido, que é bastante comum, querem falar com ex-presidentes, ex-reis, ex-rainhas, ex-condenados e tudo mais, e aí então, pelo fato da futilidade com que a reunião se toma, qualquer espírito se manifesta e se identifica como tal. E sem o preparo devido dos médiuns, dos responsáveis pela casa, acontece então esse processo de interferência do mundo espiritual inferior, apenas para poder iludir e trazer ali a confusão no trabalho que é realizado. A princípio, imagino que vocês devam estar pensando, né, nas instituições que vocês conhecem, nas casas espíritas que vocês conhecem, que já são ali casas tradicionais, que já tem uma longa história, um grupo mediúnico bastante sério, mas pelo mundo afora são muitas casas espíritas que são criadas de um modo aventureiro, digamos assim, por pessoas que têm vontade de criar, mas não têm preparo para isso, e são envolvidas em problemas bastante sérios, inclusive casos de obsessões bastante agressivas, pelo fato da casa não ter o devido preparo. Então tem instituições que são fundadas e no ano seguinte já são fechadas, 2 anos depois, nada muito sério, apenas para tentar fazer com que a doutrina se propague, mas sem ter uma equipe, não apenas equipe física, mas uma equipe espiritual que possa auxiliar. Então esses processos de interferência espiritual é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos lá então. Perguntando então se o espírito se comunicou, era realmente aquele espírito, a resposta de São Luís afirmando que sim, que era ele, né? Portanto, as informações que seriam coletadas a partir daquela reunião são informações precisas, né, sobre aquele indivíduo. Questão 59. Como ocorre que haja ele podido se comunicar com eles tão prontamente? A resposta: na sociedade ele ainda ignorava, não estava arrependido. O arrependimento é tudo. Aí perguntando por que o espírito, ficando durante tanto tempo naquela condição, não demorou muito para que ele pudesse trazer ali as primeiras, né, e travar ali os primeiros diálogos com aquele grupo, com aquelas pessoas, né, principalmente porque as pessoas estavam presentes na reunião. Então, perguntando como é que teve tanta facilidade nessa comunicação. E aí lembrando que ele foi evocado na sociedade, mas ele ignorava que ele estava se comunicando com os proprietários da casa. E ele não tinha nenhuma preocupação, ele achava que ele era o dono daquele local, que o seu tormento era eterno, era definitivo. E essa é uma situação bastante peculiar no mundo espiritual, e é observado isso nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que se colocam naquela condição de condenados eternamente, de estarem condenados ao inferno eterno, de não terem mais salvação, de terem uma culpa que não tem mais nenhum tipo de solução, muitas vezes são tomados de uma postura de endurecimento. Inclusive muitos espíritos obsessores, ou que fazem parte desses grupos de espíritos que atuam, né, no mundo material, aqui no nosso mundo, trazendo essas interferências negativas, eles se colocam naquela condição de trabalhadores do mundo inferior, desses grupos inferiores, sem nenhum tipo de preocupação em se redimirem, né, sem terem aquela perspectiva de redenção, exatamente porque foram convencidos de que estão condenados eternamente. E dessa forma, então, tendo esse convencimento e acreditando nisso de uma forma definitiva, eles agem de acordo com o próprio instinto, sem aquela preocupação de se arrependerem, já que você está no inferno, para que você tem que se arrepender, para que você tem que ter aquela preocupação de querer mudar a sua conduta. Então essa é uma estratégia interessante de você imbuir
alguém desse propósito de dizer: você está definitivamente condenado, e a partir daí não tem nada que você faça que vá te salvar. E aí então a pessoa, sem ter nenhum tipo de esperança, se entrega completamente à tendência, né, às forças que estão ali movendo as suas ações no mundo espiritual. E é exatamente essa ideia contrária que a doutrina espírita traz para nós, até mesmo contra as bases das religiões tradicionais, que falam exatamente, né, trazem como dogmas principais, né, o céu e o inferno. Aqueles que foram salvos vão para o paraíso, aqueles que foram condenados vão para o inferno. Então até mesmo as religiões tradicionais trazem também essa ideia: se você vai para o inferno, você não tem mais salvação. Ao contrário do que diz aquela passagem de Jesus, que diz que nenhuma ovelha se perderá, né? que o que move o mundo espiritual é exatamente o amor, a esperança e tudo mais, diferentemente do que a doutrina, por exemplo, traz para nós de informação, dizendo que qualquer um, através do arrependimento, da expiação, da reparação, através das várias e várias oportunidades reencarnatórias, ele pode começar a reconstruir a sua própria história. Enquanto que as religiões tradicionais dizem que você tem uma única oportunidade para acertar, e se você errar, você será eternamente condenado. E essa ideia, na mente da maioria das pessoas do nosso mundo ocidental, principalmente, quando você desencarna levando esse dogma como sendo uma verdade, você continua acreditando nele como uma verdade. A sua postura de condenação, a sua postura de condenado, de um sofredor que não tem esperança, aquele espírito que é esquecido por Deus, ele leva isso como uma realidade. E aí então, nessa questão 59, quando ele não estava arrependido, exatamente porque ele via que aquilo que ele fez era o certo, já estava condenado, tudo perdido, não teria motivo nenhum para poder mudar o seu modo de pensar. Por isso então, no primeiro contato, ele ignorava completamente que ele falava exatamente com as pessoas que estavam ali no local onde ele habitava, que eram os proprietários físicos daquela residência. É por isso que a gente vê a importância, que eu sempre passo para vocês, tendo a oportunidade, adquiram a Revista Espírita, a coleção. São 12 volumes. Nesses 12 volumes contém ali muitas informações que Kardec aproveitou para a elaboração da codificação, e outros que ele traz de modo mais completo, e até mesmo histórias que não são conhecidas. Muita gente se preocupa em fixar aquela ideia de que o mais importante da doutrina espírita é a codificação. E essa codificação se resume nas 5 obras principais. Pode deixar assim, Érica, se você for no site da própria Federação Espírita Brasileira, eles oferecem lá, do modo bem organizado, digitalizado, as 12 edições, tá, que eles trazem, inclusive essa que nós estamos usando. Então o documento oficial da Federação Espírita Brasileira, digitalizado, organizado, com índice bonitinho. É só chegar lá no site, na seção de downloads, e baixar. Então é fundamental que vocês tenham as 5 obras da codificação, e essas obras que Kardec fez, no caso da Revista Espírita e outras obras também, para poder fazer um estudo comparativo, não apenas ficar restrito apenas numa questão do Livro dos Espíritos, por exemplo. Dessa questão do Livro dos Espíritos, nós temos complementos fundamentais publicados em outras obras também. Por isso a gente tem que fazer uma pesquisa profunda da doutrina espírita. Esse estudo abrangente, esse estudo completo, fundamental para o nosso aprofundamento. Vamos lá então. Questão número 60. As informações que deu sobre o seu crime são exatas? Então ele lembrou sempre, né, que ele cometeu ali um assassinato. Inclusive ele foi visto por uma médium vidente na reunião, que ele se encontrava numa aparência bastante assustadora, com uma roupa manchada de sangue, com uma faca na mão e tudo mais, né? E a história é exatamente aquele crime de ciúme, um crime passional, acreditando em traição da esposa com o irmão e tudo mais, e aí cometeu aquela tragédia toda, né? Então, tendo ali o seu orgulho ferido e trazendo também um grau de evolução bastante primitivo, ele então agiu de acordo com o seu instinto, sem pensar nas consequências. Então Kardec perguntando se as informações que ele trouxe são exatas. A resposta: cabe-vos procurar, disto vos assegurar e vos explicardes em seguida com ele, né? Então, na verdade, aqui o que São Luís pede é exatamente isso, que a iniciativa daqueles que estão fazendo uma pesquisa
principalmente através da entrevista com os espíritos, que façam uma pesquisa nos arquivos locais, na história local, para poder compreender exatamente os fatos. Quer dizer, os espíritos não querem trazer para nós as informações prontas, as informações confortáveis, né, dizendo assim, olha, deixa que a gente conta para você a história. Faz parte da nossa, né, é a nossa parte fazer essa pesquisa. E essa é uma parte bacana, que inclusive nós aprendemos muito nesses programas que passam sobre caçadores de fantasmas. Nós temos ali o Ghost Hunters, que é aquele programa do Sci-Fi Channel, né, aqueles caçadores de fantasmas, que tem uma equipe nos Estados Unidos, uma outra equipe na Europa também, então eles estão sempre ali sendo convidados a fazer investigações de locais assombrados. Uma das estratégias que eles têm é exatamente isso, né, fazer uma separação daquela equipe. Tem uma que é do departamento técnico, que cuida dos equipamentos, o outro que vai ali conhecer o local, e um outro que faz uma pesquisa histórica. E esse que faz a pesquisa histórica vai até as delegacias, os hospitais, os museus, os jornais locais, fazendo ali uma pesquisa sobre os fatos propriamente ditos, né? A Itália também tem, né, Sandra? Então eles estão sempre ali pela Europa, tudo de um modo geral. Então, faz essa pesquisa, embasa o fato e depois começa a fazer a pesquisa. Seria mais ou menos como se, aqui em São Paulo, por exemplo, muito simples a gente pegar ali locais que tem esse histórico, como eu falei para vocês, a penitenciária de São Paulo, ou então o edifício Joelma, tão conhecido nacionalmente, né, no início da década de 70. Teve ali um incêndio de graves proporções, né, um dos maiores incêndios já registrados no Brasil, muitas mortes, né, uma situação bastante trágica, e também envolvendo a própria doutrina espírita, quando Chico Xavier, lá em Uberaba, começou então a receber comunicações dos espíritos envolvidos nessa tragédia. E aí então eles escreveram, foi publicado aquele livro, né, Somos Seis, de 6 espíritos que se comunicaram, e aí então surgiu aquele livro, Joelma, 13º Andar. Pois é, né, vô? Aquele livro, o filme Joelma, 13º Andar. Então, para quem quiser, por exemplo, conversar com o espírito que se comunica através daquela situação, né, contando, né, como sendo um dos protagonistas daquela situação, exatamente fazer um histórico. Se o espírito, qual foi a tragédia que aconteceu, em que ano, quem foram os envolvidos e tudo mais, né? Então é esse estímulo que ele dá para nós, né? Que é exatamente esse lado investigativo, esse lado de pesquisa dos fenômenos espirituais que são estudados, que são observados, né? Exatamente, Sandra, né? Então eles passam ali meses fazendo um estudo daquele local para poder ter informações mais consistentes, principalmente para poder confrontar com aquilo que o espírito vai falar, porque do contrário, tudo aquilo que se fala aconteceu e não se fala mais nisso. Então todo mundo acredita, não sabe se é verdadeiro, se não é e tudo mais. Então, para aqueles que querem se envolver nesses tipos de investigações, nesse tipo de pesquisa, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história dos espíritos envolvidos, então aí está feita a indicação de São Luís, deixando a critério da própria sociedade parisiense o embasamento histórico para poder conversar com aquele espírito. Né? Conversando, então aqui no item 61 agora, vamos lá. Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que morreu em 1659. Há, pois, 200 anos que ele está nesse estado? A resposta de São Luís, isso será explicado mais tarde. Né? Então depois aqui a gente avança um pouquinho mais nessas informações. 62. Quereis nos descrever o gênero do seu suplício? Esse suplício que ele está dizendo é esse sofrimento dele se encontrar preso naquele local. A pergunta é, por que um espírito tem necessidade de ficar preso a um local, revivendo o seu drama? Né? Eu contei para vocês assim mais ou menos a efeito de comparação, de que modo que nós podemos entender a mente desses espíritos quando revivem constantemente essa história. Nós temos casos, por exemplo, de suicidas, inclusive Kardec, lá no próprio livro Céu e Inferno, no Espíritos Suicidas, traz uma história bastante trágica de um mendigo que se encontrava ali, não me lembro se é em Paris exatamente, mas ele subiu num daqueles faróis que orientam os navios ali no porto e se jogou, tomado pelo desespero da fome, do abandono, da depressão, das crises existenciais e tudo mais. Ele acabou se jogando daquela torre,
naturalmente acabou desencarnando dessa forma bastante trágica, e na comunicação ele dizia que ele vivia constantemente, se via constantemente caindo daquela torre. E era uma queda sem fim, aquele drama desesperador. Então a gente fica imaginando o que exatamente, de que forma que nós podemos comparar o que sentem, o que relatam esses espíritos com aquilo que da nossa realidade hoje. Aí eu fiz aquela comparação. Imagina que a gente está vivendo uma situação extremamente dramática na nossa vida, em que você não consegue comer direito, em que você não consegue dormir direito, em que você vai fazer um trabalho, você se desconcentra constantemente, sempre pensando naquele problema, a sua cabeça não consegue sair daquele drama e tudo mais. Se é um problema que nós temos que resolver e esse problema nos consome dessa forma, administrando, né, praticamente administrando o nosso pensamento 24 horas do nosso dia, já que se a gente consegue dormir, a gente sonha com isso, se a gente tenta dormir e não consegue, é esse pensamento que vem à cabeça. Imaginemos quando é um caso de suicídio, de assassinato, que o espírito não consegue pensar em outra coisa a não ser naquela mesma situação. Nesse caso desse espírito, ele ficou durante 200 anos nesse pesadelo contínuo, nessa roda viva de ideias que estão sempre ali presentes na sua cabeça. Ele se encontra no local onde ele cometeu o crime, as lembranças do crime se encontram presentes, ele olha para si mesmo, se vê como aquele assassino de 200 anos, porque a gente lembra sempre que perispiritualmente somos nós que moldamos a nossa aparência. E moldar essa aparência significa eu fixar o meu pensamento numa determinada ideia e automaticamente o meu perispírito assume aquela condição. Por isso então eu fico me vendo como um assassino, fico lembrando daquele crime, fico olhando para mim o tempo todo e me vejo com as mesmas características daquele momento. E isso de certa forma acaba enlouquecendo uma pessoa. Por isso a gente imagina que um espírito que está preso num local, ou que ele se manifesta numa reunião mediúnica, muitas vezes os dirigentes desse trabalho conversam com ele com toda a naturalidade, como se ele não tivesse a sua mente completamente desorientada em virtude desse processo de auto-obsessão que ele mesmo se infringiu. Por isso então, no momento em que conversa com o espírito, muitas vezes ele fala desorientado, ele fala de um modo desarticulado, ele tem ali ideias confusas, ele acaba ali gritando, sendo agressivo e tudo mais, porque ele vive aquela realidade. Então não é o fato dele se apresentar numa reunião que ele vai começar a conversar com toda a naturalidade e começar a lhe contar a sua história como se nada tivesse acontecido. Kardec observou isso. No momento em que o espírito foi evocado na primeira reunião, de imediato ele apresentava ali, lembrando sempre que essas reuniões eram psicografadas, talvez até por uma necessidade da época, para que pudesse registrar, documentar tudo aquilo que era falado. Por isso então, quando o espírito começou a se comunicar, ele quebrava o lápis com muita raiva, rasgava papel, mostrava ali uma agressividade muito grande na sua conduta, exatamente porque era a primeira manifestação que ele tinha em 200 anos. Foi a primeira vez que ele conseguiu sair daquele pesadelo e de imediato ele continua mantendo aquela mesma conduta. Um mês depois, que foi exatamente a orientação de São Luís, evoque-o daqui a 30 dias e faça prece por eles. Aí então, durante esses 30 dias, ele foi então ali, recebendo aqueles fluidos, né, aqueles pensamentos de perdão, de absolvição, de amor, de tolerância, de paciência. Ele foi então quebrando um pouco daquela resistência e 30 dias depois ele começou a se manifestar. Não com toda a educação naturalmente, mas pelo menos ele já se tornou comunicável. E isso porque foi feito aquele trabalho, não apenas dos encarnados junto a ele, principalmente das orações feitas pelos proprietários da residência, que como disse São Luís, né, vocês devem orar pelas pessoas, não pedir para que orarem por essas pessoas, que é exatamente o que normalmente se faz, né? Evoca-se ali faz uma reunião de exorcismo, por exemplo, quem faz as orações é o padre. Faz uma missa de 7º dia para quem desencarnou, quem está fazendo a oração é o padre. Os familiares muitas vezes acompanham a oração, mas eles não tomam essa iniciativa. Por isso que diz assim, se houver alguma conexão entre os encarnados e os desencarnados, que esses encarnados envolvidos façam as suas próprias preces. Não encomendem orações para que os outros façam. Porque isso vai ser um efeito negativo, né? Não vai ter ali muita produtividade. Porque se eu que tenho que demonstrar meu sentimento, eu não faço nada, então o espírito não se sensibiliza. Nesse caso acabou dando certo. E o espírito então, né, abriu
a sua mente, abrir o seu coração também para esses primeiros contatos. Mas então a gente dizia aqui, né, o que nós podemos descrever sobre esse gênero de suplício do espírito ficar naquela autotortura durante tanto tempo? A resposta de São Luís: é atroz para ele. Ele foi, como sabeis, condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento sobre outra coisa que sobre esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Vocês lembram quando a gente estuda sobre os suicidas, que normalmente os relatos dizem que eles se encontram presos juntos ao seu corpo físico, vendo a decomposição, sentindo os efeitos? A própria lei natural, pelo fato de haver aquele comprometimento fluídico, né, ou seja, aquele envolvimento fluídico do seu perispírito no seu corpo físico, e ele interromper a sua existência e ainda conter aquela carga energética ligando um ao outro, isso é natural que ele continue preso a esse corpo até que aquele vínculo fluídico vá se desfazendo, vá se dissipando. Mas muitas vezes, mesmo depois do suicídio, ele continua preso ao seu corpo físico. E a gente fica pensando, mas ele está preso ali porque ele está pensando demais no corpo dele. Muitas vezes é uma expiação que ele tem que vivenciar. Pelo fato dele desprezar a vida, pelo fato dele negligenciar aquilo que ele fez, ele vai ficar naquele processo de autotortura, de autoobsessão, ligado ao seu corpo físico, com as suas ideias presentes ainda a respeito dos últimos momentos que ele teve quando é encarnado, sentindo os efeitos daquele drama que ele vivencia, no caso de um espírito que se lança de cima de uma edificação, um espírito que se enforca, que se afoga, que toma um veneno, seja lá como for. Quem pode descrever para vocês, para nós na verdade, de um modo muito interessante, embora bastante trágico, os dramas do suicídio é a Dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, se eu não me engano. Estou olhando aqui na minha biblioteca, eu só estou vendo isso, eu não estou me lembrando do outro título. Recordações da Mediunidade, está aqui, acabei de encontrar. Nesse livro Recordações de Mediunidade, ela conta uma fase interessante da vida dela, em que porque como a gente sabe, ela tinha mediunidade ostensiva de várias categorias, né? E uma das mais estranhas e peculiares que ela tinha era exatamente a catalepsia. Né? Mas além do Memórias de um Suicida, Nina, porque quem conta nesse caso é Camilo Castelo Branco, mas no caso da Dona Ivone, ela conta de um modo mais detalhado, porque ela estando encarnada e sabendo o propósito daquele nosso relato, ela trata daquilo de um modo mais interessante, né? Então nós temos dois casos aí, bem lembrado, né? Dois casos, inclusive Memórias de um Suicida foi um livro psicografado por ela mesma, pelo fato dela ter sido um espírito suicida em duas encarnações, então ela tinha um vínculo muito forte com os suicidas. Daí então esses espíritos que desencarnaram dessa forma se aproximavam dela ou de uma forma instrutiva ou de uma forma obsessiva. Então ela contou para nós uma experiência tanto de Camilo Castelo Branco como o do seu próprio caso. E nesse caso de catalepsia, que é aquela morte aparente, né? Sim, ele é o catalepsia, Rui, bom dia. Ele é uma condição fisiológica que ela pode ser utilizada para fins mediúnicos. Tá? Então, no caso da catalepsia, por exemplo, da Ivone do Amaral Pereira, ela ficava adormecida. Nesse livro ela conta que ela ficou durante 3 meses nessa condição. Esse é um desses episódios, né? E quando ela entra em catalepsia, ele pode ser considerado uma condição mediúnica se o espírito tiver a condição de se emancipar. Aí o espírito se desprende, vivencia uma experiência fora do seu corpo físico e depois, quando retornar, ele se lembra desse fato. Então, na verdade, ele vivenciou essa experiência, enquanto que muitos outros entram em estado de catalepsia e ficam adormecidos junto com o seu corpo. Aí, nesse caso, você não pode considerar como mediunidade. Então, a mediunidade é tudo aquilo que o espírito vivencia, no caso, por exemplo, do encarnado. Ele, como espírito, vivencia interagindo com o mundo espiritual, seja lá como for. Eu posso estar dormindo, eu posso estar num estado cataléptico, eu posso estar num estado de quase morte, que é o que a ciência vem estudando hoje, eu posso estar no estado acordado, em vigília,
qualquer situação em que possa estar no estado de lucidez, no estado de transe mediúnico, não importa qual seja. Então, para a gente resumir, para a gente simplificar o que é mediunidade, é toda vez que você, encarnado, entra em contato com o mundo espiritual e tem percepção disso. Aí você considera mediunidade. Então pode ser em qualquer situação. Né? Sonambúlico, o indivíduo pode estar embriagado, ele pode estar drogado, ele pode estar dirigindo um carro, qualquer situação em que ele entra em contato com o mundo espiritual e tem consciência disso, ou interage com isso, ele de imediato nós podemos já classificar como um fenômeno mediúnico. Agora, o estudo da mediunidade nos permite saber exatamente todas essas situações e de que forma que o indivíduo pode captar essas informações. Né? Já houve casos em que uma pessoa não mais retornar. O que acontece no mundo espiritual, né? A gente fala um pouquinho, só concluir esse raciocínio que eu já toco nesse assunto para você. Então, Ivone do Amaral Pereira, ela, no estado de catalepsia, durante esses 3 meses, ela conta com detalhes no seu livro, é muito interessante. Ela conta que ela reviveu, na sua última encarnação, que ela foi uma pessoa, digamos assim, da alta sociedade portuguesa, e ela cometeu suicídio se jogando num rio, por uma questão passional, um abandono que ela teve do namorado, do marido, não me lembro exatamente qual era a história, mas ela se jogou e aí então morreu afogada. E ela conta que nesse estado de catalepsia ela reviveu exatamente esse momento em que ela se lançou naquele rio, em que ela estava se afogando, em que ela se afogou e que depois ela sentiu os peixes comendo o seu corpo. E ela ficou durante 3 meses vivendo essa experiência. E depois ela relata dizendo que foi desesperador. E exatamente ela tinha recordações de todas, de modo tão nítido, de modo tão claro, dessas situações, exatamente para que ela pudesse aprender com essa experiência. Já que ela tinha sido ali suicida recorrente, né, em 2 situações. Por isso, então, para ela era uma experiência. E, inclusive, muitos espíritos suicidas que só pelo fato de se aproximarem dela e entrarem em sintonia mental, ela começava a sentir os sintomas do suicídio do outro espírito. Foi o caso de uma residência onde ela se encontrava e que ela chegou na casa, alguns amigos que ela foi visitar, e nessa casa havia tido um suicídio num passado, em que um engenheiro alemão morava naquela residência e ele tinha dado um tiro no peito. E ela então, dormindo naquela casa, as pessoas, os seus anfitriões saíram para fazer uma visita, ela quis ficar por ali fazendo algumas anotações, e ela sozinha naquela casa, que era uma casa distante assim da vila, né, onde ela pudesse ter algum tipo de comunicação, ela começou a passar mal. Começou a se sentir mal, começou a sentir aquela tontura, uma dor terrível no peito, uma angústia incontrolável, e de repente ela viu que era um espírito suicida que estava ali do lado dela. Então ela não só vivenciava o próprio o suicídio, como ela sintonizava também mentes de suicidas e sentia na pele. Era chamada, a gente chama tecnicamente de mediunidade sensitiva, né? Você sente a presença, você sente os sentimentos do outro espírito, as impressões que ele tem e tudo mais. Então os sensitivos são assim. E nós temos ali médios que são bem interessantes, né? Aquelas histórias, por exemplo, assim, né, de que eu sinto que alguém na minha casa está passando mal. Lá, alguém na casa da minha mãe está passando mal. Você pega o telefone e liga, tem alguém ali passando mal, né? E muito, porque tem pessoas, inclusive, Érica, que se você não tiver controle, você acaba entrando em sintonia, se deixa levar pelo mesmo drama e comete o mesmo ato também. Tá? Então, assim, nesse caso que eu comentei com vocês agora, de vivenciar esse suplício, a Dona Ivone, então, ela faz essa comparação. Ela conta a história dela, e quando a gente lê e faz um estudo detalhado sobre esse fato, a gente consegue exatamente ter uma pálida ideia, muito pálida mesmo, porque não dá para a gente descrever precisamente o que passa na cabeça desse espírito. A gente vai ver um pouquinho mais, daqui 2 questões vai falar um pouquinho sobre isso, mas esses relatos que nós temos agora, no caso do Camilo Castelo Branco, que conta para nós no livro Memória de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, no Recordações da Mediunidade, o próprio André Luiz, lá na introdução, no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele fala sobre a sua chegada no mundo espiritual e o drama que ele vivenciou, o desequilíbrio que ele sofreu também. Então a gente vai coletando algumas dessas informações e formando assim um banco de dados, digamos assim, de como a gente pode supor que seria o drama vivenciado por um espírito.
Rui perguntou para nós aqui, né, já houve casos de uma pessoa não mais retornar. O que acontece no mundo espiritual? Nós temos não casos de catalepsia, tá, mas principalmente casos de êxtase, o êxtase mediúnico. Nós temos no Livro dos Espíritos um relato dessa natureza, de que os espíritos vão para o mundo espiritual e vivenciam um prazer tão grande que ele não quer mais retornar. E nesse caso o espírito consegue, pelo fato de estar desprendido, romper aqueles laços que prendem no seu corpo físico. Isso é um relato que os próprios espíritos trouxeram para nós. Nesse caso é vindo como uma fuga. A gente lembra sempre, toda vez que o espírito foge a uma responsabilidade, embora ele acredite que ele possa ter autonomia para escolher onde ele vai viver no plano espiritual, cada vez que você negligencia uma responsabilidade que lhe foi atribuída, com compromissos, com pessoas envolvidas, com situações extremamente graves que ele precisa resolver, ele foge. No mundo espiritual, em vez de ele se encontrar naquele lugar de prazer que ele gostaria de encontrar, ele acaba exatamente encontrando o drama dele ter que reencarnar para poder dar continuidade naquela situação que ele vivenciou. Então nós temos ali fugas durante a gestação, fugas durante a emancipação, e isso sempre foge aquelas determinações divinas. É importante a gente pensar. Agora, claro que cada um desses casos são muito específicos. A gente não tem condições de sondar se aquele espírito fez isso, se aquele espírito fez aquele outro. Muitas vezes a gente lembramos sempre, né, os casos que são mais populares, as experiências de quase morte, em que aquelas pessoas relatam assim: eu fiz uma cirurgia, ou então eu estava em estado de coma, aí eu vi um túnel com muitas pessoas, e aí então eu fui me aproximando daquelas pessoas, e de repente uma força muito forte me puxou para trás, fazendo com que eu voltasse ao meu corpo físico, ou alguém disse que não era o meu momento ainda, eu tive que voltar. Agora, tem aqueles casos em que há fugas. Se acontece isso, naturalmente é uma prova para o espírito, em que ele teria que resistir àquela tentação de escapar do seu compromisso e não escapou. Ele não tem assim essa autonomia para dizer assim: eu estou a fim de ir embora. Então, quer dizer, tem a possibilidade dele ir. Quando ele decide por ir por uma questão de fuga, naturalmente tem as consequências que ele vivencia, que ele vai ter que responder depois, né? Estou aqui pensando no caso de quem possui esse fenômeno e acordar debaixo da terra, que coisa. É mais uma prova também. Kardec, na Revista Espírita, mais uma vez, já conversei com vocês, nós temos casos aqui de pessoas que foram enterradas. Não é ignorância não, Rui. Né? Para você que não conhece a nossa sala, a pergunta mais insignificante que tem é aquela que não é feita. Então, todas as perguntas, quando são feitas, sempre nos estimulam ao raciocínio, né? Então nós temos na Revista Espírita casos de um espírito que foi sepultado vivo. E aí ele conta exatamente o drama que ele vivenciou, porque numa encarnação anterior ele foi responsável por um sepultamento de uma pessoa viva. Ele fez isso deliberadamente. E numa encarnação seguinte ele teve que vivenciar a mesma experiência. E ele é entrevistado por Kardec. Vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. Aí vocês vão saber exatamente por que ele sentiu, como foi a história dele e tudo mais. Então é muito interessante a gente aprender sobre essas questões, né? E na questão de catalepsia que nós temos hoje, de pessoas que são sepultadas vivas, quando nós estudamos sobre isso no Livro dos Espíritos, nós trouxemos para vocês aqui aqueles casos de jornais que nós temos hoje, né? Aqueles casos de jornais que... como é que chama aquele cantor, pessoal, aqui do Brasil, que foi sepultado vivo, depois ele foi feita a exumação, ele estava virado na sepultura, vocês lembram? Sérgio Cardoso, minha mãe está aqui do lado, lembrou agora, né? Então Sérgio Cardoso, exatamente, né? Foi ator, não foi cantor, né? Ator, exatamente. Então Sérgio Cardoso, pessoas que acordam durante os seus velórios, a própria dona Ivone do Amaral Pereira, aos 3 meses de idade, ela estava num bercinho, com a rendinha do lado, num caixãozinho, com a rendinha do lado para ser sepultada, e a mãe dela então fez uma promessa a Nossa Senhora no quarto, dizendo que se a filha voltasse, ela levaria a sua filha, faria alguma coisa assim, né? A dona Ivone mesmo que conta essa história. E aí então, pouco tempo depois, a criança começou a chorar. E ela teve isso aos 3 meses, depois teve aos 17 anos, depois teve na idade madura. Mas aí a família já estava acostumada. Nós temos o caso, por exemplo, de Lázaro, do Novo Testamento, que tem pessoas que chegam até mesmo a sentir, a produzirem o efeito da decomposição. Tamanha a baixa das suas funções orgânicas. Começa assim a ter as cianoses nas extremidades, começa a sentir o cheiro da decomposição.
Então são situações assim que a gente começa a imaginar que dá pânico. Muitas pessoas têm medo da morte exatamente para poder se encontrar nessa condição, mas cada um sabe o seu próprio drama, né? Então são várias e várias histórias que a gente pode ilustrar, né, para quem não tem esse medo, não tem preconceito, tem curiosidade, para poder aprender um pouquinho mais, né, só começar a pegar aqui o livro da Revista Espírita, que nós temos ali várias histórias, né? No Pará houve um caso de uma criança de 5 anos, né, que foi dada como morta, e no caixão levantou e pediu água e depois morreu de novo. Sim, são várias situações, né, de pessoas que estavam em velórios, adultos, crianças, velhos e tudo mais, né? Teve caso de uma pessoa que estava no velório, levantou do caixão e saiu andando, né? Imagina, né? Certamente quem tem o coração fraco cai naquela hora, né? Mas ali cada um é cada um, né? Mas são dramas do espírito, né, que a gente vai percebendo, né, o que é essa nossa relação com o mundo espiritual. Mas vamos lá então que a gente colocou, né? Sobre o gênero do suicídio, né? Quereis nos descrever o gênero do seu suplício? Aí São Luís coloca: é atroz para ele. Ele foi, como o sabeis, condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento sobre outra coisa que sobre esse crime, sempre diante dos seus olhos, e se crê condenado pela eternidade. Esse é o pior drama de um espírito, ele se encontrar nessa condição de sofrimento moral, aquelas imagens que ele começa a criar na sua mente, e ele acreditar que aquilo é definitivo. Muitas vezes a prova de caráter dele é exatamente continuar acreditando nisso, até que ele se renda ao próprio orgulho, à própria culpa, para poder ser ali assistido pelo mundo espiritual. O caso de André Luiz, por exemplo, ele ficou durante 8 anos aproximadamente vivendo aquele drama de auto-obsessão, de se ver como um suicida, de ter ali obsessores do seu lado. E somente depois que ele realmente não aguentou, exaurindo de todas as suas forças, do seu orgulho, da sua vaidade como encarnado, como médico, aquela coisa toda, foi quando ele recebeu assistência. 8 anos. A gente achava que era muito, né? Esse aqui levou 200. E nós temos espíritos que até hoje se manifestam em reuniões mediúnicas contando histórias seculares, muitas vezes até milenares, como é o caso que a Beth lembrou lá no Leon Denis, o caso de um espírito que era um centurião romano, que ainda acreditava-se naquela questão de perseguição de Jesus. Até hoje ainda se via naquela condição. Então o tempo para nós, aquilo que passa na nossa mente, né, o nosso tempo, ele vai de acordo com a nossa idade biológica. Para o mundo espiritual, o tempo é o espírito que faz. Enquanto ele acreditar que aquilo existe, vai continuar existindo. E os espíritos não podem tirá-lo daquela condição enquanto ele mesmo não mudar, não transformar o seu modo de pensar. Vamos em frente. A Érica lembrou aqui, né, a região onde moro, vemos muito isso, né, escravos presos por aqui. No caso, por exemplo, de escravos, nós temos fazendas que foram, que acolhiam escravos que trazem esse problema. Contei para vocês até mesmo, né, uma lenda que tem aqui na região da Grande São Paulo, Santo André, ali no distrito de Paranapiacaba, onde tem o tal do Túnel dos Mortos, que passou até na semana retrasada na televisão, que é ali uma antiga ferrovia que levava café das antigas fazendas de café de São Paulo e descia para o litoral, ali para o Porto de Santos, onde era feito o transporte do café para a região, para o exterior. E muitos dos escravos participavam da construção dessa ferrovia. E esses escravos, então, após desencarnarem durante ali acidentes ou doenças ou coisa parecida, seus corpos eram utilizados como massa de construção. E aí então tem aquelas famas, aqueles locais assombrados naquela região por esses escravos, exatamente por estarem ainda ali presos naquele local. Mas não é porque eles estão ali presos por castigo, porque eles estão sendo simplesmente deliberadamente punidos, mas eles estão ali presos porque eles mesmos se prenderam àquele local, pela revolta, pelas lembranças, pela sede de vingança que eles têm ainda. Né? Então traz muito isso. Então nós temos ali várias e várias, né, de navios que são assombrados, de ferrovias, de cidades, de minas, sei lá, dá para a gente imaginar ali infinitos lugares aqui no nosso planeta onde pessoas passaram por esse sofrimento. A muralha da China, por exemplo, onde os corpos dos trabalhadores também eram utilizados para poder fazer volume naquela construção. Imagina ali quantos espíritos obsessores estão ali presos naquele local, ou espíritos sofredores estão naquele local, né?
Então, né, na região de Cabo Frio, né, tem muitas fazendas, né, o agradecido colocou o próprio povo palestino, quando chega no trabalho mediúnico, brigando por fatos acontecidos há muito tempo atrás, né, quando em Palestina nem era ainda conhecida, né, eles tinham chegado aos bandos do trabalho, né, exatamente, todos os locais onde nós temos, né, com lugares de conflito, de guerra, nós temos ali aqueles campos de batalha do passado, então temos ali histórias e mais histórias para contar. Vamos lá então aqui. 63. Ele está mergulhado na obscuridade? Obscuridade quando ele quer se afastar desse lugar de exílio. Ou seja, quando ele quer sair daquela região, ele se vê num escuro. E quando a gente fica num local onde você não tem referência geográfica e você não tem referência temporal, você pode ser levado à loucura. Então o espírito prefere ficar preso naquele local do que tentar sair de lá. Aí já começa a explicação que os próprios espíritos criam em torno dele um universo fluídico que só pertence a ele e ele não consegue se desprender daquilo. Quantos espíritos chegam em reuniões mediúnicas, ou obsessores ou sofredores, e dizem assim, né? Onde estão as janelas? Eu me encontro no escuro, eu não consigo ver nada, mesmo dentro das comunicações mediúnicas. Eles ouvem vozes, mas eles não conseguem ver. Como isso acontece? Claro que esse é um trabalho feito mentalmente, que foge à nossa realidade, porque a mente do encarnado está muito ligada ao seu corpo físico, e a gente depende muito dos nossos sentidos, como a audição, a visão e tudo mais. No caso do espírito desencarnado, tudo é mental, tudo uma questão de hipnotismo, de magnetismo, que é um tipo de ação fluídica que nós não conhecemos, mas dá para a gente ter uma ideia de que modo que um espírito pode interferir na mente de outro. O fato, por exemplo, que a gente estuda sobre zoantropia, em que os espíritos ali modificam as suas características perispirituais para se tornarem, por exemplo, animais no mundo espiritual. Eles são bombardeados com um pensamento constante de que você é isso, de que você é aquilo, de que você é aquilo outro. Ele acaba acreditando, assimilando aquilo por ter uma mente fraca, e aí então assume aquelas características. Sandra perguntou se eu tenho medo da morte. Olha, Sandra, eu não vou dizer que eu tenho medo da morte, né, do mundo espiritual. Né? O que mais preocupa, não só a mim, mas eu acho que todas as pessoas, é como isso vai acontecer. Se você vai sofrer, se você não vai. Né? Eu acho que assim, a continuidade da vida, para a gente que estuda a doutrina espírita, sabe que você vai continuar, que é a sua mente que vai produzir a sua realidade, que você vai encontrar com esse ou com aquele espírito e tudo mais. Né? Então, na verdade, o que mais cria medo para todos nós é o modo como vai acontecer. Será que você vai ficar numa cama de hospital sofrendo? Será que vai ser muito dolorido? Será que vai ser isso, vai ser aquilo? Né? Todo mundo gostaria assim, né, de você dormir, por exemplo, e não acordar mais e simplesmente desprender. Né? Agora sim, a dor mesmo que nós sentimos é a dor física, é o medo físico que preocupa. Né? A Nina perguntou, nem a fé onde fica? Mas é uma questão de instinto, né, Nina? É o instinto de sobrevivência que faz com que a gente tenha esse medo. Agora, quando a gente vai se esclarecendo, vai se formando essa convicção toda, a gente vai perdendo um pouco desse receio e vai deixando que a fé administre tudo isso. Né? Deixa eu ver aqui. Armando colocou, né, ainda mais porque morrer não dói, né? Estudar a fisiologia da morte mesmo, propriamente dita, ela não dói. Né? Mas aqueles momentos que antecedem de uma doença, de um acidente e tudo mais, né? Isso é que cria um grande drama para todos nós. Né? Mas faz parte do aprendizado, né? Estar aqui no mundo de provas e expiações, estarmos encarnados nessa condição física que nós temos hoje, esse tipo de experiência faz parte do processo. Todo mundo vai vivenciar isso, não tem como. Né? E mesmo assim, até mesmo quando você tem uma tranquilidade física no momento de desencarne, não significa necessariamente que espiritualmente você vai ter tranquilidade. Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele toca nesse assunto de um modo muito interessante. Aliás, os livros de Simonetti são bastante instrutivos nesse sentido. Então, quem tiver a oportunidade, deixa eu pegar aqui para vocês, ou leiam esse livro, ou assistam essa palestra aqui. Deixa eu pegar para vocês. Tá aqui, só um instantinho. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma entrevista que Simonetti fez para a TV Mundo Maior há mais ou menos uns 12 anos, que eu assisti, que eu tive a oportunidade de gravar.
Aí eu peguei o áudio dela, então tá aqui, ó, é só vocês baixarem. E ele fala um pouquinho sobre essa questão da morte, né? E tem uma passagem bacana que ele diz assim que muitas vezes a gente faz aquele comentário de que uma pessoa desencarnou ali dormindo, né? Todo mundo diz assim, nossa, ele desencarnou como um passarinho. Só que na verdade espiritualmente ele é um espírito que está cheio de culpas, de dramas, que a morte biológica dele, não, a tranquilidade da morte biológica não reflete a tranquilidade da desencarnação. Então, na verdade, muitas vezes você desencarna de um modo traumático, mas é bem assistido no mundo espiritual, né? Educação para a Morte, também de Herculano, também é muito interessante, né? Então tem aí, para quem se interessa pelo tema, temos ali um acervo bastante interessante. Vamos em frente. 64. Agora aqui de um modo geral, olha só que interessante. Qual o gênero de sofrimento mais terrível que o espírito possa, nesse caso, sofrer? Então, quer dizer, no mundo espiritual, qual é a maior tortura que um espírito pode vivenciar após a sua desencarnação? A resposta, que é aquilo que a gente colocou agora há pouco. Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Aquele mesmo que as prova teria dificuldade de dar-vos uma ideia delas. Mas a mais terrível é a certeza de crer-se estar nela condenado sem retorno. Então, na verdade, o que nós vemos aqui agora, aquilo que eu comentei com vocês, como é que um espírito desse pode definir o seu drama? Se é maior, se é pior, ou se ele tem resistência, se não tem, para aquele tipo de situação. Como eu falei para vocês, tanto André Luiz, como Camilo Castelo Branco, como Ivone do Amaral Pereira, descreveram 3 situações diferentes, 2 casos de suicídio e um caso de suicídio inconsciente, né, que é o caso de autodestruição não intencional, como foi o caso de André Luiz, né, que ele vivenciou ali uma vida bastante tranquila, né, e passou por doença venérea, alcoolismo e tudo mais, então ele foi se destruindo até chegar no seu desencarne. Então nós temos ali aqueles espíritos que desencarnam e que encontram no mundo espiritual, ou aqueles espíritos que foram vítimas de suas ações, ou aqueles espíritos que estão sempre revivendo a mesma situação. Até mesmo nos casos de suicídio, os espíritos dizem para nós no Livro dos Espíritos que até o suicídio não é igual. Nós temos ali casos de suicídio em que você comete suicídio por ter ali um drama psicológico muito grande, por ter ali um sofrimento muito grande, ou simplesmente por você ter um desprezo pela vida. Esse caso, daquele que tem um desprezo pela vida, é aquele que mais vai sofrer, porque ele não tinha motivo nenhum para fazer isso. E ele optou por essa fuga. E aí, então esses são aqueles que sofrem com maior potencialidade. Nós podemos imaginar, por exemplo, os dramas daqueles soldados nazistas que executavam judeus na Segunda Guerra Mundial. Nós podemos imaginar os senhores de escravos aqui no Brasil, que executaram tantos escravos de modo tão cruel. Nós temos aqueles homens da ditadura militar que executavam aqueles que eram seus criminosos. Então nós temos ali várias e várias situações de indiferença de pessoas que cometeram seus crimes e que depois no mundo espiritual reviviam aquele mesmo cenário, aquelas mesmas sensações, aquelas perseguições. E aí então nesse caso a gente se pergunta, como é que eles podem descrever para nós um drama tão profundo como esse? Mais uma vez a resposta dos espíritos: não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Aquele mesmo que as prova teria dificuldade de dar-vos uma ideia delas. Mas a mais terrível é a certeza de crer-se estar a ela condenado sem retorno. Então, quer dizer, como se não bastasse você vivenciar esse problema todo, você acreditar que aquilo é para sempre, pode ser pior ainda. Tanto que tem espíritos no mundo espiritual que tentam cometer suicídio. Espíritos desencarnados que tentam cometer suicídio porque não suportam viver aquilo. Então se a gente conseguir, com a nossa imaginação mais fértil, criar uma situação para tentar entender aquilo tudo, vai ser assim muito superficial. Porque somente quem passa por aquilo sabe como é. E espero que cada um de nós consiga aqui, né, viver bem aqui a nossa vida para não passar por nenhum tipo de drama como esse.
Agradecido colocou, né, no tempo do nazismo ou de qualquer guerra, eles são mandados por superiores para matar, porque se não mata, morre. Esses espíritos soldados receberam o mesmo castigo daquele que mata por matar mesmo. Agradecido, para você entender um pouquinho mais sobre essa questão da guerra, porque é uma situação bastante específica realmente, primeiro que não é o fato de você ser mandado para matar que te isenta da responsabilidade, você poderia ter dito não, né? E segundo, mesmo na condição de defensor, que é o caso que Leon Denis coloca para nós, ele fala sobre a guerra e o mundo espiritual numa das suas obras, ele lembra sempre lembrando que os livros de Leon Denis não são psicografados, eles são pelo menos inspirados, mas é ele que coloca o seu conhecimento, muito profundo por sinal, né, um conhecimento muito grande, uma análise muito cuidadosa daquelas situações, e nesse livro que fala sobre a guerra, né, sobre a guerra e o mundo espiritual, lembrando que Leon Denis ele desencarnou, se não me engano, em 1927, mas ele vivenciou durante ali uma parte da sua vida a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E essa Primeira Guerra Mundial envolveu a Alemanha, não era nazista naquela época, mas era a Alemanha, e era também a França. A França foi invadida pelos alemães. E ali então a França teve que criar uma estrutura militar, uma estrutura bélica para poder se proteger. Então, na verdade, os soldados franceses naquela época, eles estavam defendendo aquilo que deles era de direito. Então a gente percebe assim que esses soldados não vão para a guerra para matar, eles vão para a guerra para se defender. Mas a grande questão que é colocada é a seguinte: independente do lado em que você se encontra, a questão é qual é a sensação que você tem, que você sente no momento em que você mata alguém na guerra. Se isso te coloca numa condição de prazer, faz você te compara, embora as posições sejam diferentes, te compara ao próprio agressor. Então, na verdade, é assim, é aquilo que você faz, com a culpa que você sente, com o medo que você sente, com o receio, mas a necessidade do momento, que é uma prova para todos os espíritos ali envolvidos. Então, é a crueldade ou é o drama que o espírito vivencia no momento de uma escolha como essa, né? Então, na verdade, é assim, cada espírito vai vivenciar, sendo ali colocado como elementos, né, a posição em que ele se encontra, o objetivo dele estar naquela guerra, qual é a motivação que ele tem para matar as pessoas. Ele mata alguém por uma necessidade de proteção da sua família, da sua cidade, ou ele mata porque ele sente ódio pelo seu adversário. A gente percebe que já muda completamente uma situação da outra, tá? Então, mas se eu não mato, eu morro, né? Pois, exatamente o que a gente comentou. É uma prova que o espírito tem. Algumas vezes num combate, mesmo que você tenha ali a necessidade de matar alguém para proteção, só o fato de você já estar na guerra já é uma prova que você tem que vivenciar. As consequências da guerra, elas podem ser atenuadas ou agravadas de acordo com a posição, de acordo com a forma como você combate. Isso é bastante complexo. Esse livro vai te dar uma orientação bem interessante se você tiver oportunidade, tá? Porque inclusive o mundo espiritual está envolvido nisso também. Estrategistas muito valiosos da França, por exemplo, estavam envolvidos ajudando na defesa daquele país. Joana d'Arc, generais do passado, estavam ajudando a posicionar o exército francês para se proteger contra os alemães. Então, quer dizer assim, a gente percebe que era uma situação característica do mundo de provas e expiações como o nosso, do mundo inferior como o nosso. Todos que estavam ali presentes estavam envolvidos na guerra e não estavam por acaso. Se você está envolvido naquela guerra é porque você tem ali provas morais a vivenciar, em que você pode agravar ou atenuar a sua situação. Enfim, né, é muito dramático tudo isso. Não dá para a gente ter uma definição, a não ser vivenciando aquilo tudo. E certamente muitos de nós que já estivemos envolvidos em guerras do passado, seja lá quando for ou por que foi, mas certamente a gente já teve alguma delas, porque no nosso mundo era assim. Ou você estava numa guerra ou você fugiu da guerra. E se você fugiu da guerra, alguém morreu por sua causa. Então, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas estar naquela situação é a prova que o espírito tem que vivenciar, né? O Rui colocou para nós lá em cima, né, uma amiga minha com diabetes já no fim da vida, já mutilada e cega, quando alguém ia tentar ajudá-la com algo, pois não enxergava, ela sempre dizia, né, não façam nada, até para se eu morrer tem que haver dignidade, né? Isso foi lição de vida para mim, né?
até para se morrer tem que ter dignidade, né? Olha, eu acho que é difícil a gente colocar uma posição. Eu aceitaria qualquer ajuda. Eu não teria nenhum constrangimento de alguém chegar para mim e falar assim: você quer ajuda? Quero. Ela prefere não ter, né? E no caso, por exemplo, né, alguma medicação, né, inclusive o nosso amigo Hermes fez um estudo na semana retrasada sobre eutanásia, sobre distanásia, ortotanásia, que são formas de morte que a filosofia, a ética, a medicina, a sociedade, a religião discutem, né? Cada uma delas traz para nós ali uma ideia diferente. Então você pode aceitar ajuda, você pode recusar ajuda, você pode viver até o final, você pode antecipar a sua morte através da eutanásia. Então ali temos várias e várias situações. É difícil a gente dizer, muitas vezes a dignidade é muito mais o orgulho do que a humildade. Quantas pessoas dizem assim: não, deixa eu morrer desse jeito que eu não preciso de ajuda. E vai morrer sozinho. Ele está muito mais orgulhoso do que humilde. Enquanto que outros dizem assim: por favor, me ajuda aqui com... Eu estou no fim da minha vida, mas eu preciso de ajuda. Demonstra humildade. A gente nunca sabe o que se passa no coração de uma pessoa. Como a gente diz, né? É Deus que nos julga pelas nossas intenções. E as nossas intenções estão enterradas numa região tão profunda da nossa consciência que somente Ele é capaz de sondar. Né? Então a gente faz o que é melhor fazer, tenta ajudar da melhor forma. A Nina colocou para nós lá em cima, né? Sinto piedade, porque ninguém que vivia por perto notou os alertas dados de suicidas antes do ato cometido para ajudar e esclarecer, né? Naquele caso também, né, do suicídio, né? Então temos ali, né, aprendizados e mais aprendizados ali para todos nós, né? A gente nunca sabe, né? Vamos lá então. Normalmente nem nós nos conhecemos. Pois é, a gente tem essa questão de autodomínio, de autoconhecimento e tudo mais, até que a gente passe por uma situação dramática. Eu estou usando muito essa palavra dramática porque é exatamente a palavra que expressa bem todas as situações que nós estamos aprendendo hoje. A gente nunca sabe exatamente qual é a nossa personalidade até quando ela é colocada em teste. Enquanto eu estou na minha casa, com as minhas contas pagas, os meus relacionamentos tranquilos, está tudo em ordem. Até que eu saio na rua e me deparo com uma situação. Qual vai ser meu grau de equilíbrio para poder lidar com aquilo? Qual vai ser a força moral que eu tenho? Quais são os meus valores? A gente tem muito soldado que quando está indo para a guerra está tudo tranquilo. Quando cai a primeira bomba do lado dele, ele corre e começa a gemer de medo. E a gente nunca sabe. Felizmente, né, a gente vai aprendendo, encarnação após encarnação, a lidar com as situações. E conforme a gente vai evoluindo moralmente, algumas situações que são mais complexas vão deixando de existir. Muitos de nós, por exemplo, aqui hoje, pelo fato da gente já ter adquirido um certo grau de evolução, já não tem mais necessidade de vivenciar uma guerra, por exemplo. Mas se a gente for olhar pelo mundo afora aí, tem gente que está combatendo até agora. A gente vai na Líbia, na Síria, na África, na Chechênia recentemente, em outros países que estão em conflitos, né? Agora, por exemplo, Palestina e Israel. Por que a gente está no Brasil aqui sentado conversando no computador, enquanto que lá em Israel, na Palestina, tem gente morrendo com bombas? É porque a gente não tem necessidade disso mais, pelo menos por enquanto. Então a gente já conseguiu adquirir uma certa maturidade moral para poder se libertar dessas situações. Por que a gente não nasceu na África, por exemplo, passando por aquelas guerras civis? Porque nossa condição moral já nos permite viver uma tranquilidade maior. E é assim que o nosso mundo vai se promovendo moralmente, assim como os espíritos também vão se promovendo, conforme a gente vai crescendo nos nossos valores, alguns tipos de provas já não são mais necessárias. Para outros que ainda trazem alguns resquícios, alguns débitos, alguns endurecimentos morais, somente situações problemáticas como essa são capazes de demovê-lo daquela condição. Para aqueles que já conseguiram quebrar algumas resistências, isso já não tem mais necessidade. Né? Nesse caso, né, Nina, as doenças acontecem para ensinar algo refletivo, no continuadurão é inconveniente. Né? Então, muitas vezes a gente não vai para a guerra, mas passa por alguns tipos de doenças e tudo mais. Então, quer dizer, a lei divina ela é muito sábia nesse sentido, porque ela vai nos dando exatamente aquilo que nós precisamos. Aquilo que não tem mais necessidade vai ser um desperdício. E não temos por que sofrer além do necessário, ou experimentar alguma coisa além do necessário. Né? O entendimento nos dá a possibilidade de aprender por amor. Só que como a gente ainda está muito resistente com relação ao amor, a gente aprende pela dor.
Só que é uma dor muito menor do que a dor do passado, com toda certeza. Vamos então, para a gente poder acabar aqui, a gente tem mais... Deixa eu ver aqui quantas perguntas tem. Eu achei que a gente fosse conseguir falar tudo hoje, que ilusão. Deixa eu pegar aqui onde nós paramos. Tá. Questão número 65. Eis aqui 2 séculos que está nesta situação. Ele aprecia o tempo como o fazia quando vivo? Quer dizer, o tempo parece-lhe tão longo ou menos longo que quando vivo? Parece-lhe antes mais longo. O sono não existe para ele. Continuando, 66. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existia, e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Essa é uma pergunta interessante, porque estudando o Livro dos Espíritos, eu comentei isso com vocês já recentemente, estudando o Livro dos Espíritos, a gente tem um parâmetro de como é a vida no mundo espiritual para os espíritos esclarecidos. Para aqueles espíritos ainda ignorantes, materializados, a situação muda um pouco de perspectiva. Então, naturalmente, que estudando o Livro dos Espíritos, a gente sabe o que nos espera desde que a gente consiga nos elevar. Estudando agora um pouco mais o céu e o inferno, a revista espírita, a gente já começa a ter uma perspectiva mais próxima da nossa realidade. Porque quando se fala, por exemplo, que o tempo não existe no mundo espiritual, o tempo não existe desde que eu não acredite que o tempo existe. Porque se eu acreditar no tempo, ele vai ser real para mim. Por isso foi colocado Kardec, o tempo, essa ideia do tempo não existir, e que um século é um ponto na eternidade, não é a mesma situação para todos os espíritos? A resposta de São Luís: não, certamente. Não ocorre assim, senão para os espíritos chegado a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é algumas vezes bem longo, sobretudo quando sofrem. Essa ideia que a gente tem de que o tempo, para nós encarnados, o nosso tempo ele é medido pela astronomia, pela biologia, a astronomia com o movimento da Terra, do Sol, da Lua, que dá para nós a ideia do dia, 24 horas, aquela coisa toda. Biologicamente é o nosso desgaste físico, ou a evolução da matéria, né? Do nosso corpo, do nosso organismo, que a criança chega na condição de adolescente, adulto, depois vem a decrepitude, né? Quando ele começa a envelhecer e tudo mais, a gente tem essa noção de tempo. No mundo espiritual, para aqueles espíritos que estão mais apegados aqui ao mundo material, a nossa rotina, a nossa agenda é a agenda deles. Como a gente comentou recentemente, os espíritos mais elevados, eles não têm essa necessidade do tempo. Mas a partir do momento em que as atividades que eles realizam são compartilhadas conosco, a nossa agenda também já encaixa na deles. Por exemplo, os espíritos vão trabalhar num centro espírita. Qual é o horário de funcionamento do centro espírita? 8 horas da noite da quarta-feira. Os espíritos, por mais elevados que eles sejam, eles estarão às 8 horas naquele centro espírita. Então eles vão respeitar o nosso calendário. Agora, quando os espíritos vivem numa dimensão mais elevada, completamente sem influência do mundo material, aí então para eles a noção de tempo não existe da forma como nós compreendemos. Eles têm uma vida... É difícil a gente até falar daquilo que a gente não conhece, mas é completamente diferente. Agora, aqueles espíritos que estão ali vinculados ainda de alguma forma ao mundo material, que estão na erraticidade, esperando ali esperando o seu retorno, aqueles espíritos que trabalham em função das atividades do mundo terreno, aqueles espíritos que têm um pensamento voltado para os interesses aqui no mundo material, a nossa realidade é a realidade deles. Que é por isso que os espíritos dizem, nós devemos nos espiritualizar e não nos materializar. Porque quanto mais apego nós temos aqui ao mundo físico, mais essa realidade será também a nossa realidade. Quanto mais eu me desprendo, não que eu tenha que negligenciar minhas responsabilidades aqui. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver a minha vida de acordo com o meu cronograma, com as minhas atividades, com os meus programas. Mas a partir do momento que eu chego no mundo espiritual, eu não tendo mais nenhum tipo de compromisso que me prenda aqui, a não ser os laços de afeto, o que é muito natural. Mas eu não estou preocupado que conta eu tenho que pagar, de quem que eu tenho que me vingar, se a guerra acabou, se a guerra não acabou, quem vai vender o meu patrimônio.
Nada disso me interessa mais, somente os corações que ficaram. Aí sim eu vou ter uma liberdade no mundo espiritual para realmente experimentar tudo aquilo que é da realidade do espírito. E não viver uma fantasia do espírito ligado ao mundo material, o qual ele não pertence mais. Deixa eu ver aqui. Está colocando para nós, né? Para a gente fechar já aqui o nosso trabalho, a gente parou na questão 67, pessoal. Tá? Rui colocou aqui, gostei da sala. Seja bem-vindo, Rui. Tá? Funciona todos os dias. Né? Dei-me presente esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeci e guardei na gaveta. Né? Depois de esclarecimento, muita coisa bacana para você ler, Rui. Tá? Não só o Evangelho, mas um livro que é muito interessante para essa história de conversar com os espíritos é o livro chamado O Céu e o Inferno, que é também de Allan Kardec, que faz parte dos 5 livros, né, que são a base da doutrina espírita. Mas a Revista Espírita é muito legal. A Revista Espírita era uma revista mensal que era vendida nas bancas de jornais ou na sociedade de Paris, da França, do século XIX. E essa Revista Espírita tinha artigos que eram interessantes e ao mesmo tempo instrutivos para as pessoas comuns lerem, ao mesmo tempo que era material de estudo para os estudantes do Espiritismo. Então, tenham a codificação, mas tenham também a Revista Espírita, que é muito legal, vale a pena vocês lerem. A hora que vocês estiverem assim com vontade, pega qualquer livro e abre, vocês vão dar de cara com um artigo. Pode ser um diálogo, pode ser uma instrução, pode ser uma história, pode ser qualquer coisa. E é sempre muito bacana de se estudar. Tá? Vale a pena. Então, todos os dias, segunda a sexta, das 9 às 10h30, só de sexta-feira, né, que é até às 10 horas, que é o nosso Evangelho, tá? E o estudo do Livro dos Médiuns, de segunda e quarta, o Livro dos Espíritos, de terça e quinta, e o nosso livro Vinha de Luz, de sexta-feira. Tá legal? Bom, nós fechamos por aqui. Quem vai fazer o encerramento para nós é você, Betinha. Beleza, então. Então a gente encerra por aqui o nosso trabalho, tá? Espero que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso. E a gente continua, a partir da questão 67, no nosso próximo encontro na quarta-feira. Antes de entrar, lembrando que